Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Eu montei uma análise da pontuação do Campeonato Brasileiro das 16 edições e gostaria de demonstrar para vocês. Como é que foi feita essa análise? Foi considerado a participação do clube no total de pontos realizados no campeonato, né? Então, o clube fez tantos pontos, eu peguei esses pontos e dividi pelo total de pontos para ver o quão dominante o clube foi naquela edição. Eu fiz esse agrupamento por, por 5 anos. Então, eu montei nesses 16 anos de campeonato 12 grupos de 5 anos para a gente ver uma constância melhor, né, daquele clube na dominação desse período de 5 anos e também para o gráfico não ficar tão bagunçado, né, com linhas subindo e descendo a todo momento. Então, para selecionar os clubes que eu vou demonstrar para vocês aqui, eu considerei só o último período, todos os clubes que tiveram mais de 50% de participação nos pontos, tá? Então, esses clubes aqui, ó, foram os clubes selecionados, tá? Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Santos e Atlético Paranaense. Está na ordem, do maior para o menor, tá bom? Então aqui o Corinthians é o clube que tem atualmente a maior participação no período de 5 anos, que vai de 2014 a 2018. E o Atlético Paranaense tem a menor participação, dentro dos clubes com 50% do total de pontos realizados nesse período, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns casos de evoluções. A gente tem aqui o São Paulo. Ó, o São Paulo, durante 6 períodos consecutivos, esteve na liderança. Tá vendo? No quesito de participação. Durante 6 períodos consecutivos, que termina em 2012, 2003, até esses grupos que terminam em 2012, o São Paulo teve na liderança. Nesse período aqui, que é o período que o São Paulo sai, é um período bastante competitivo. Nós temos aqui Cruzeiro e Grêmio empatados, São Paulo já em quarto lugar, e essa outra linha pontilhada aqui, que é um caso que eu vou falar daqui a pouco, que é o Corinthians, está em terceiro lugar. Aí daqui, o Cruzeiro passa para a liderança no período de 2010 a 2014, que é o ano já do bi, do Cruzeiro, né? E depois ele vem aqui para dividir com Atlético Mineiro, Cruzeiro e São Paulo na posição, com o Grêmio destacado em segundo e o Corinthians iniciando o seu período de liderança. Aí a linha do Cruzeiro evolui, né, e o Atlético Mineiro já passa para a liderança. O Atlético Mineiro é um caso curioso, apesar de eu não ter marcado aqui, porque ele é o único clube nessa que ocupa a primeira posição que não foi campeão. Que não foi campeão. E aqui, né, ele depois retorna as posições, né, para quarto lugar, né, no quesito participação, enquanto o Corinthians retorna para a liderança de 2013 a 2017 e ocupa a liderança de novo no período de 2014 a 2018. Vendo a linha corintiana, e por isso eu a marquei, a gente vê que o Corinthians era um clube que estava nas posições, né, inferiores, mas apresentou uma evolução, tá vendo? Uma capacidade de evoluir no campeonato até ocupar as primeiras posições, já a partir daqui, ó, do ano de 2009 a 2013, tá? Ocupando a liderança em 2011 a 2015 e se mantendo entre os primeiros desde então. Esse outro caso aqui, essa linha vermelha, a linha palmeirense, é a linha que eu gostaria de demonstrar como é importante você participar do Campeonato Brasileiro para você estar sempre bem colocado nesse tipo de avaliação. O Palmeiras não participa em 2003, ele está fora, né? E aí a gente tem aqui, que é um ano onde já não considera 2003, ou seja, considera todos os anos que o Palmeiras esteve presente, ele já tem um bom desempenho, tá vendo? Já tem um bom desempenho. Mantém um bom desempenho, um desempenho considerável. Aqui 2012, desempenho relevante. Mas quando a gente já considera o ano que ele é rebaixado de novo, 2013, ele vai para a última posição. Enquanto a gente considera 2013, ele se mantém na última posição. Tá vendo? Ele se mantém na última posição. Aí até aqui, no grupo de avaliação, que vai de 2013 a 2017,
ele se mantém na última posição. Quando a gente deixa de considerar o ano do rebaixamento palmeirense, a gente tem essa situação, ó. Palmeiras vai para a segunda colocação. Ele é o segundo clube que mais participou dos pontos realizados nesse último período do Campeonato Brasileiro. Ele é 2 vezes campeão, junto com o Corinthians, que é o primeiro colocado. Essa linha aqui, abaixo deles, o Grêmio, é um clube que tem sempre nas primeiras colocações, tá vendo? O Grêmio é uma linha constante aqui, ó, de participação nas primeiras colocações. Desde esse período aqui, que é de 2006 a 2010, o Grêmio vem constantemente participando das primeiras colocações, né? No quesito participação de pontos. Sem liderar, mas sempre acompanhando os primeiros. Temos esse caso do Atlético Mineiro, que também é um clube que, desde aqui, ó, tá vendo? 2008, um clube que sempre teve entre os 5 primeiros. Quesito de participação de pontos, chegando a liderar. Esse conjunto aqui, mais aproximado, inclui Cruzeiro, o Flamengo, que é essa linha mais escura, o São Paulo, que é essa linha pontilhada, laranja, né? E o Santos, que é essa linha mais rosinha. Tá? Então a gente vê que temos aqui 2 núcleos, né? Um núcleo com Corinthians e Palmeiras, um núcleo com Grêmio, Atlético Mineiro, vamos deixar, e um terceiro núcleo com esses 4 outros clubes: São Paulo, Cruzeiro, Flamengo e Santos. E essa linha destacada aqui, que corresponde ao Atlético Paranaense, que era o penúltimo, né, até o Palmeiras ter a sua ascensão, e agora passa a ser a última linha desses clubes avaliados. Então, gente, a gente tem aqui um cenário de competitividade, né, apesar de também ser um cenário de desequilíbrio, porque nesse a gente tem aqui 20 clubes, né, participando de cada edição. Então a gente vê que 9 clubes só, esses últimos 5 anos, são os clubes que correspondem a 50% das participações. Mas entre esses clubes, a gente tem um cenário de alta competitividade, né? São clubes que evoluíram ou declinaram, né? Nesse todo esse período avaliado, mas eles se mantêm competitivos, entendeu? Quando a gente avalia períodos de 5 anos, eles se mantêm competitivos, né? Muito próximos, tá vendo? Sai de uma situação esparsa de pontuação, de participação, com constantes trocas, ó, sempre trocando posições entre eles, sempre trocando, até começa a afunilar, eles começam a se dividir dos outros, né? E ficam agrupados aqui, ó. Ficam agrupados aqui, com Corinthians e Palmeiras na liderança, com mais de 6 pontos. Aí vem aqui Grêmio, Atlético, Flamengo, todos eles com mais de 5% da pontuação, tá bom? Então, assim, é isso. Eu gostaria que vocês opinassem, né, sobre essa forma de avaliar. Talvez a gente apresente outras análises, né, que até foram partes, componentes para montar esse gráfico. E a gente pode trazer também a avaliação, né, acompanhando os jogadores ou fazendo uma projeção para 2019 dos clubes, tá? Então, boa sorte para o seu clube aí e que vença o melhor, né?